Olá, meus irmãos, um santo dia. Eu me chamo Rodrigo Mariano, sou membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, consagrado à Virgem Maria, e hoje estou aqui para conduzir a formação, mais uma formação do nosso curso de consagração a Jesus pela Santíssima Virgem. Estamos nessa caminhada, tivemos formações anteriores, falando dos papas, também de alguns documentos. E hoje nós trataremos, essa formação de hoje tratará sobre o Papa, o Venerável Pio XII. Desde já, suplicamos ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós e a Santíssima Virgem com essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como bem já disse, hoje trataremos sobre o Papa Pio XII. Vamos falar um pouco da sua biografia e também da sua íntima relação com a Santíssima Virgem, para que isso seja engrandecedor, para o nosso curso de consagração, justamente a Santíssima Virgem. Na doutrina, termos embasamento sobre essa consagração, sobre a devoção à Nossa Senhora, para que isso venha fortalecer a nossa fé. Então vamos lá. Então, quem foi Pio XII? Óbvio, Papa era da nossa igreja, mas seu nome de batismo é Eugênio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. Ele nasceu em 2 de março de 1876, lá no século XIX. Ele veio de uma família de Roma, ele é de Roma, da Itália, e veio também de uma família da nobreza italiana, a qual já tinha um seio católico forte, ali com influência na Santa Sé. O pai dele, ele era advogado, jurista, foi advogado ali na Rota Romana, conhecedor do direito canônico, teve trabalhos na Santa Sé. O irmão dele também, de Eugênio Pacelli, Papa Pio XII, também advogado e teve relações com a diplomacia na Santa Sé. A mãe do Papa Pio XII também, católica, veio de uma família católica. E isso tudo para dizer que ele nasceu justamente em uma base, num seio católico, ao qual fez parte da sua formação ali desde criança. Ele era estudioso e dedicado, e entrou no seminário, fez todo o seu curso, estudou teologia na Faculdade Gregoriana de Roma, uma renomada faculdade, universidade, e também estudou direito canônico. Então ele foi ordenado, sua ordenação sacerdotal, em 2 de abril de 1899, lá no finalzinho já do século XIX, para entrar no século XX. E foi ordenado bispo em 13 de maio de 1917. Fazer um parêntese logo aqui, que essa data, como bem sabemos, é a data da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, 13 de maio de 1917. Uma coincidência, mas já demonstra aí, através das datas, uma íntima relação, desde da ordenação episcopal, uma coincidência com uma aparição de Virgem Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. E foi criado cardeal em 16 de dezembro de 1929. O então bispo Pio XII, na verdade Eugênio Pacelli ainda, ele teve notória participação em cargos da Santa Sé. Ele, como bispo, foi núncio apostólico na Alemanha, foi reconhecido também como na Prússia também. Ele foi secretário de Estado da Santa Sé até 1939, antes de ser eleito Papa. Ou seja, ele era muito notório, tanto na diplomacia, mas tanto na sua formação, e com influência muito grande na Santa Sé no seu período. Então, só para a gente se situar, ele foi o Papa que sucedeu Pio XI, e foi nele o antecessor de São João XXIII. São João XXIII foi aquele que convocou o Concílio Vaticano II. Então o papado dele se entendeu nesse período. E a sua eleição, o conclave que o elegeu, foi em 1939,
e o papado dele durou até 1958. Você tem aí 19 anos, né? É um período considerável. E nesse período ele escreveu bastante, né? E passou também por realidades históricas muito difíceis. Foi um papado difícil, né? Qual realidade histórica, assim, bastante importante a nível mundial, a qual o papado Pio XII passou? Justamente a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um período muito difícil para a humanidade de uma forma, né, global, mas também a nível de igreja também muito difícil, né? Você tem aí uma situação humanitária bastante complicada, mas também uma perseguição religiosa bastante complicada, né? E ser cristão nessa época também, com esses regimes totalitários que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, e isso mais ainda em Roma, né? A Itália fez parte da Segunda Guerra Mundial, assim, estava nos países bem centrais do conflito. E ali, na sede em Roma, onde estava o Papa, né, no Vaticano, você tem justamente essa guerra. Não no Estado do Vaticano, mas ali em Roma, na Itália. E o Papa lá, firme, né? Mas foi uma realidade bastante complicada. Mas a igreja se saiu, a fé e a igreja se saiu superior a todos esses problemas. Mas já pegando esse gancho, eu gostaria já de começar a destacar aqui a relação de Pio XII com Nossa Senhora, com a Santíssima Virgem, né? Nesse período da guerra, foi então Papa Pio XII ao qual ele consagrou todo o gênero humano, né, a humanidade, ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem. Você tem aí, nesse período, foi em 1942, ano ao qual o mundo ainda estava em guerra, né, nessa situação bastante difícil. Mas você vê assim, um ato de devoção e de súplica à Santíssima Virgem, né, pela ali, a Cátedra de Pedro, a pessoa do Papa Pio XII, você tem aí a consagração ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem de todo o gênero humano, né? De toda a humanidade, não somente a Igreja. Então, todo o mundo. Então, é um ato de extrema devoção ao qual, na súplica, que parte de uma devoção íntima, né, de um Papa para fazer isso, uma devoção íntima com Nossa Senhora, para consagrar a humanidade ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem. Nos seus documentos, aos quais também iremos abordar nesse curso, né, no curso de consagração ao qual estamos fazendo, iremos abordar também 2 documentos pontifícios escritos por Pio XII e muito importantes para a nossa igreja. Um deles é a Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, que trata nada mais, nada menos que a proclamação do dogma da Assunção da Virgem Maria em corpo e alma aos céus, né? Então, é um dogma, como todo dogma, muito importante para a nossa igreja, e foi então o Papa Pio XII que o proclamou. Tem outro documento muito importante também, ao qual também será tratado nesse curso de consagração a posteriori, que é justamente falando sobre a realeza de Nossa Senhora, ao qual você mostra nesse documento também mais uma intimidade, uma devoção de Pio XII para com a Santíssima Virgem. Esses documentos foram, respectivamente, publicados, o primeiro ao qual eu falei, do Proclamação do Dogma, em 1º de novembro de 1950, e esse segundo, sobre a realeza de Nossa Senhora, em 11 de outubro de 1954. Né? Então, são, todas assim, provas construídas, né, da devoção a Pio XII, à Santíssima Virgem. E que Pio XII, sendo o Papa Pedro, ali, príncipe dos apóstolos, dessa realeza de ser Papa, você vê aí a devoção para toda a igreja, né? Ou seja, a devoção à Virgem Maria como, né, ali, base do magistério também da igreja, né? E outro fato muito importante para a gente que estamos fazendo um curso de consagração à Santíssima Virgem, pela metodologia, né, consagrada e, vamos dizer assim, organizada pelo grande santo da nossa igreja chamado São Luís Maria Grignon de Montfort, é intuito da gente nesse curso também e nessa formação de hoje passar que foi justamente Pio XII, né, o Papa responsável pela canonização desse grande santo. E aqui eu destaco
mais uma importante informação que Pio XII demonstra assim, um conhecimento muito sublime sobre São Luís de Montfort, né? O qual vem a embasar e solidificar cada vez mais essa consagração a qual estamos fazendo, né? E quando a gente vê isso, eu trouxe aqui um trecho justamente do discurso que Pio XII se direcionou aos peregrinos para a canonização de São Luís de Montfort, né, em 1947, né, 21 de julho de 1947. E traz aí nesse discurso, né, falando sobre São Luís, sobre a canonização, mas demonstra, eu achei impressionante, né, demonstra essa intimidade que ele tinha sobre o conhecimento de São Luís. Né? E eu vou destacar aqui para vocês um trecho. Diz assim: é por isso que, queridos filhos e filhas, desejamos ardentemente que, para além das várias manifestações de piedade para com a Mãe de Deus, Mãe dos homens, tirem todos do tesouro dos escritos dos exemplos do nosso santo, que constituiu a base da sua devoção mariana, a sua firme convicção da poderosa intercessão de Maria, sua vontade decidida de imitar o mais possível as virtudes da Virgem das Virgens, o ardor veemente do seu amor por ela e por Jesus. Então, só por esse trecho, a gente compreende justamente aqui o Papa Pio XII falando dos escritos, solidez dos escritos de São Luís, ao qual, com certeza, está incluso aqui o Tratado da Verdadeira Devoção, que traz ali justamente a consagração à Santíssima Virgem, e além da convicta fé de São Luís em Nossa Senhora e do seu verdadeiro ardor, né, por essa devoção, o que vem é justamente a mais solidificar, né, todo esse conhecimento que estamos aqui tratando nesse curso, por essa consagração, o que vem é justamente dizer que aqui não é brincadeira, é algo que o magistério da nossa igreja aprova e também edifica para isso, certo? Então, mais uma informação importante também, já aqui a intuito de igreja local, a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus tem sede em Natal, Rio Grande do Norte, e nossa igreja aqui local, na igreja de Natal, ela foi elevada, né, à arquidiocese justamente por Pio XII. Né? Foi Pio XII que criou a província eclesiástica de Natal, já em 1952. Né? Então, aí, intuito de curiosidade para a nossa arquidiocese. Então, diante de tudo isso que foi colocado aqui, acrescentamos mais uma informação. E essa, de suma importância e solidez, é que o Papa Pio XII ele tem o título de venerável. Né? Ou seja, foram reconhecidas suas virtudes teologais e humanas, tem um processo de beatificação aberto, e ele foi proclamado por Bento XVI como venerável em 19 de dezembro de 2009, que vem justamente a fortalecer mais ainda a história de Pio XII, todo o seu papado, todo o seu magistério. Então finalizamos aqui essa formação de hoje. Espero que vocês continuem perseverantes nesse curso, assistem às próximas formações. Se consagrem. Amém.